Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode e deve ouvir, estamos de volta com o programa Luz na Penumbra. Eu, Paulo Renato, e Leci Setúbal. Leci Setúbal Teixeira. Estamos com a responsabilidade de darmos continuidade ao estudo que já vimos fazendo em programas anteriores. Nós estamos no capítulo 15 dos médiuns escreventes ou psicógrafos, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Lemos e estudamos de alguma forma, claro que sem a possibilidade de fazer grandes aprofundamentos, porque isso é feito nas reuniões, deve ser feito nas reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita, que acreditamos toda casa possui. Então, nós lemos o item 179, médios mecânicos, lemos da vez passada, no outro programa, o item 180, médios intuitivos. E no último parágrafo desse médium intuitivo, nós lemos o seguinte: o papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. E nós vimos também em nossos comentários que essa classificação, essa divisão, digamos assim, para estudo, sobre as diversas maneiras como um espírito benfeitor ou não queira se comunicar com o médium, com a pessoa encarnada, essas diversas maneiras, na verdade, elas não são absolutas. Quando se fala de médium mecânico, médium intuitivo, médios semimecânicos, médios inspirados, quando se fala sobre médios de pressentimento, nós entendemos que não existe o médium, por exemplo, intuitivo, ele não está fechado dentro de uma caixa, ele só é médium intuitivo. O médium mecânico, ele só é médium mecânico. O médium semimecânico, ele só é médium semimecânico. Não é assim. Né? Essas, digamos, dentro dessa classificação de Kardec, há uma, digamos, transversalidade, a palavra de momento, entre esses exercícios mediúnicos. E nós vimos também que a base de toda a comunicação mediúnica é a transmissão do pensamento, como ele fala aqui nesse parágrafo que acabamos de ler. O espírito transmite o seu pensamento, a sua vontade, àquele encarnado que ele deseja se comunicar, e esse encarnado vai interpretar esse pensamento. Seja ele dentro dessa classificação, mecânico, semimecânico, intuitivo, não importa qual a classificação que seja. Mas o que deve ficar claro para nós é que a transmissão, a comunicação se dá de pensamento a pensamento. Né, Leci? E lembrando, né, que essa movimentação entre o médium, se ele é semimecânico, se ele é intuitivo, se ele é inspirado, quem faz essa movimentação são os espíritos desencarnados, né, os mentores responsáveis por isso, porque muitas vezes nem o médium, nem a equipe mediúnica ao qual ele trabalha sabe que ele também está dentro de uma dessas classificações, porque os espíritos é que conhecem os detalhes da mediunidade
de cada um dos médiuns. Então, muitas vezes, a pessoa pensa que ele é só um semimecânico, ou, como o Renato estava falando, é só intuitivo. Muitas vezes, os espíritos sabem do potencial do médium em outra área e se utiliza desse potencial para alcançar o objetivo deles. Isso é interessante que a Alice falou, porque é justamente isso. O benfeitor espiritual que queira transmitir o pensamento a alguém encarnado, a um médium, naturalmente ele vai procurar o seu melhor intérprete. Assim, grosseiramente falando, como se faz quando alguém produz uma música e escolhe o perfil psicológico, emocional daquele que deve interpretar tal música. Assim como se faz também nas novelas, nos cinemas. Tem-se o roteiro, todo um programa, mas precisa se adequar àquele roteiro à personalidade de tal ator, ou de tal cantor, de tal ator de novela, né, ou de cinema, não importa. Isso é importante saber que, na verdade, quem dirige, em linhas gerais, a gente não vai entrar aqui em detalhe de obsessão, não vai entrar nesse detalhe, né, mas quem dirige os nossos pensamentos nesse sentido restrito são os benfeitores espirituais, aqueles que queiram ou devam se comunicar. No próprio livro dos Espíritos, nós temos lá na questão 459, né, a seguinte pergunta de Kardec: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, isto é, são eles que influenciam. A direção aí não significa cerceamento de liberdade. Eles dão a inspiração e nós a acolhemos e a colocamos em prática ou não. A liberdade é nossa, mas a inspiração vai existir sempre. Como acontece no ambiente familiar, a mãe sempre aconselha os filhos a agir da melhor forma possível. Os filhos podem acolher, vestir esse pensamento, colocá-lo em prática ou não, vai depender das suas inclinações, das suas tendências. Então, nesse estudo, a gente vai dando uma leitura assim mais rápida, porque, de uma forma geral, nós já falamos sobre esses itens todos, né? Quando comentamos o médio mecânico, o intuitivo, e agora vamos ver o semimecânico, e depois a gente vai lendo aqui, permeando esse médios inspirados e o médio de pressentimento para acabar esse capítulo, porque, na verdade, tem alguns detalhes a mais que poderiam ser ditos. Na medida das nossas lembranças, a gente vai inserindo essas lembranças dentro desses textos. A própria Alessi, ela tem algumas experiências nesse sentido, inclusive na área do coral. Você participou do coral de Bangu, né, a Coromerge, aqui, qual é? Com o Luiz Pedro. Com o Luiz Pedro. Coromerge foi sob a regência do Luiz Pedro, né, o nosso querido amigo que é de Realengo, e que era o responsável por também compor muitas músicas que o movimento espírita conhece e que são belíssimas, voltadas para a espiritualidade, e que ele compôs muitas delas sob a inspiração, intuição. Nós vamos voltar a essa questão, guarda ela aí para você ir memorizando e depois falar para nós. Só para a gente entrar aqui nesse item 181, médios semimecânicos. Só um parênteses, né, não é propriamente dentro do estudo, mas a gente gostaria de agradecer, né, aquelas pessoas que estão nos incentivando, né, que estão mandando mensagens para nós, para Miranda, né, num campo de apoio afetivo muito grande. Nós sabemos das nossas dificuldades, das nossas, digamos, imperfeições nessa área específica, e por isso nós sinceramente agradecemos a todo o apoio. O carinho, né? Que tem dedicado afetivo. Tanto apoio, né? Porque o trabalho dentro do bem, a gente entende que é necessário, muitas vezes nos sentimos aquém do trabalho, porém,
é como se diz, né? Quando o trabalho chega, nós temos que aceitá-lo, mesmo que às vezes não se sinta em condições totais para efetuar esse trabalho. Mas nós agradecemos muito, né? Porque tem nos chegado muitas mensagens carinhosas dizendo que o trabalho de apoio, que estão gostando, e a gente agradece muito por esse carinho que afaga o nosso coração. Isso aí. Vamos ler então desse Médiuns Semimecânicos? Gostaria de ler? No 181, né? Médiuns Semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, quer dizer, no primeiro é o intuitivo, né? Isso. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede, desculpa. Antes, né? No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Então, aqui esse item 181, ele é bem curtinho, já fazendo juntando todos esses, né, essas três classificações, mostrando que eles têm uma mobilidade entre eles e definindo de uma forma resumida o que cada um deles traz para a gente, para o médium, né? Dando as características dele. Então, isso facilita para o médium reconhecer onde ele está inserido. Mas, repetindo, muitas vezes nós não estamos ainda aptos a entender e classificar corretamente o que acontece conosco, o que acontece com o médium ao qual convivemos. Justamente, Alice vai voltar a esse ponto depois da inspiração, no próximo ponto, que é médiuns inspirados e médiuns de pressentimentos. Mas aqui ainda no médium semimecânico, nós voltamos a lembrar e a sugerir a leitura no livro Obras Póstumas, no capítulo 6, na mensagem 6, que tem o título Médiuns. Novamente, nós lembramos que Allan Kardec faz aqui toda uma distinção nas mais variados tipos de apresentação mediúnica. E ele coloca aqui ainda, dizendo o seguinte: o médium semimecânico ou semi-intuitivo, é interessante que ele fala semi-intuitivo, participa dos outros dois gêneros, quer dizer, na condição de médium intuitivo e de médium escrevente. Então, esse médium semimecânico ou semi-intuitivo, diz Kardec, participa dos outros dois gêneros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Aí a gente volta a lembrar daquela questão muito corriqueira, muito corrente no movimento espírita, nas reuniões próprias chamadas de desenvolvimento de mediunidade. Não sei nem se as casas, mediúnico, né? Não sei nem se as casas ainda usam essa terminologia. Mas aí nós temos muitas vezes aquela interpretação do médium de faculdades anímicas, quer dizer, seria o próprio médium que estaria tirando da sua própria cabeça, da sua própria mente, aquilo que escreve. E Kardec diz para nós que nem sempre é assim, porque o médium ele pode ser classificado de semimecânico ou semi-intuitivo, e que nesse caso o espírito sugere, né, tal tema, ajuda o médium que vai escrevendo a desenvolver aquele tema. Então, como é o próprio médium que escreve,
digamos, conscientemente, ele fica na dúvida se aquilo é dele ou não. Então, um conselho que os espíritos, que Allan Kardec dá até esse respeito, ele diz o seguinte, que se a pessoa se predispôs a esse exercício de mediunidade, ela, mesmo que fique na dúvida, ela pode e deve escrever o primeiro pensamento que vem no seu momento, mesmo que seja estranho à sua vontade, quer dizer, mesmo que pareça muito estranho, porque na medida que ela começa a escrever, o pensamento vai se desenvolvendo, isto é, ela vai estreitando a ligação mental com o espírito comunicante e a mensagem vai ganhando uma densidade, um contexto e uma lógica grande que até então o próprio médium não havia preconcebido, não havia imaginado. Então, não se preocupe com as análises daqueles que observam o seu exercício, porque só você, médium, pode dizer se aquilo é verdadeiro, é inspirado ou não. Então, não tenha medo das críticas, não tenha vergonha, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha porque os outros membros do grupo escrevem rapidamente, dão grandes mensagens, mas cada um está no seu campo de especialidade. Então, se a pessoa está ali com boa vontade, né, desejosa realmente de prestar um serviço no bem, naturalmente ela também está sob a proteção dos espíritos, e esses mesmos espíritos, como o Leci falou anteriormente, vão se utilizar da possibilidade dela, dos recursos culturais, não só da presente encarnação, mas de outras encarnações. Eles vão se utilizar desses recursos para passar a mensagem que queiram passar. Então não se preocupe com o chamado animismo. Vamos relembrar também o caso que nós lemos do livro No Mundo Maior, em que cada uma daquelas 8 pessoas captaram o pensamento de Calderaro de formas diferentes. Então, cada uma delas interpretou de uma forma diferente. Se fosse, no caso, para escrever uma mensagem, cada uma escreveria de forma diferente. E todas elas, na verdade, estariam da maneira delas, com a interpretação delas, com a experiência de vida delas, interpretando o pensamento de Calderaro. E é lógico que havia uma médium que interpretou mais fidedigamente, né? Fidedigno, o que ele estava mandando para ela. Então, cada médium, numa reunião mediúnica, cada um vai ter uma condição maior de interpretar aquilo que os espíritos estão enviando. Vamos terminar de ler aqui esse item do livro Obras Póstumas, do médium semimecânico e semi-intuitivo. Ele diz o seguinte ainda: o médium semimecânico sente na mão uma impulsão que independe da sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever. Com o segundo, precede-o, com o terceiro, acompanha-o. É justamente o que está no livro, do livro dos médiuns. Quer dizer, nós vimos que Kardec desenvolveu essa ideia através da sua experiência, do contato com os benfeitores espirituais, e está essas informações não só contidas no livro dos médiuns, mas espalhadas, digamos assim, nas outras obras básicas, nas obras fundamentais do Espiritismo. Mas vamos ler o item 182, Médiuns Inspirados. Aí você pode fazer os comentários que desejar. Vamos ler direto, depois tu comenta, né? Ok. Vamos lá. Médiuns Inspirados, 182. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero.
A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. E se vamos dar um tempo rapidinho na nossa leitura, porque eu sei que você tem algumas experiências, especialmente quando você frequentava o coral lá com o Luiz Pedro, com a Lília, pode nos falar alguma coisa rapidinho sobre essa experiência? Bom, eu participei durante muitos anos, iniciei no conhecido coral Coromerge, que se apresentava na Comerge, né? E ali nós tivemos experiências muito interessantes com relação às composições do Luiz Pedro, como eu já havia dito, né? Que é um compositor espírita e que fala, e que através da música ele consegue exprimir o sentimento e o pensamento dos espíritos bondosos. São músicas belíssimas, eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, muitas delas, em que há interpretação dos espíritos com relação ao dia a dia das nossas vidas, né? Muitas músicas são os espíritos nos falando com relação às nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Então, a inspiração do Luiz Pedro nos trouxe essas músicas que até hoje embalam, né, os nossos momentos de meditação, os nossos momentos de emoção nas casas espíritas ou nos encontros espíritas que acontecem por todo não só o Rio de Janeiro, mas também por todo o país. E a gente lembra que a inspiração acontece com todos, né? E interessante pensar que os cantores, os grandes compositores famosos, os artistas, de forma geral, e que muitas vezes acham que aquela inspiração é somente deles, não é. E eu vou citar aqui 2 nomes importantes, conhecidos, um é o Almir Sater, que já revelou que uma música que ele fez, que agora no momento eu não me recordo o nome, que ele fez uma música e que ele diz que praticamente foi uma psicografia, depois eu posso procurar para vocês e dizer qual foi, e que ele entendeu que aquilo ali não era dele, era uma inspiração muito além do conhecimento dele, e o próprio Ivan Lins, que nos conta que muitas vezes ele sonha com a música, acorda, vai ao piano, faz a melodia e a inspiração com a letra, tudo se casa e ele fica muito feliz por isso. Então, a inspiração é uma coisa que está na nossa vida o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, e precisamos agradecer a Deus por isso, não é? Justamente. Porque todos nós somos inspirados, sejamos artistas ou não, todos nós somos inspirados pelos espíritos bondosos. E os artistas, os músicos, os compositores, eles, como a Alice falou, eles muitas vezes têm dificuldade de compor. E quando surge essa dificuldade, ele se recolhe num ambiente fechado, mais solitário, para buscar essa inspiração. Então, como a Alice falou novamente, se aquela música pertencesse exclusivamente a ele não precisaria buscar a inspiração. Então, naquele momento que ele está mais solitário, que volta os seus pensamentos para esferas invisíveis, porque queira ou não queira, é isso que eles fazem, na medida que eles voltam seus pensamentos para aquelas esferas invisíveis e que desejam o bem, desejam compor uma boa música, os benfeitores espirituais, dentro das possibilidades daquele cantor, daquele produtor, daquele compositor, os benfeitores vão inspirando para que ele componha a música, não só que agrade, mas a música que edifique. Exatamente. Então, nós vamos, no próximo programa, nós vamos dar continuidade, porque é tanta coisa, Alice tem tantos exemplos a esse respeito,
Nós desejamos saúde, paz, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe os seus lares. Alice. E continuaremos no próximo programa, se Deus assim o permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando sempre a vocês, insistentemente, que colaborem com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Astênio, onde é que nós paramos? Paramos na Revista Espírita de março de 1860 e estávamos estudando um relato de Kardec a respeito de um médium curador, que era a senhorita Désirée Godu, de apenas 25 anos, uma mediunidade extraordinária, né, mais concentrada no final na cura, né, no dom de cura, mas ela tinha várias outras mediunidades. E aí, no nosso último programa, Kardec estava fazendo um comentário a respeito dessas informações que ele recebeu sobre essa médium de cura, senhorita Désirée Godu. E aí o Kardec estava fazendo os comentários dizendo que ele estava elogiando a senhorita Désirée Godu, na certeza de que ela não iria ficar orgulhosa, né, porque ela era de fato uma médium de bastante valor. E Kardec chamou a atenção que o orgulho é o último defeito que nós confessamos a nós mesmos, né? Nós sempre arrumamos uma série de outros nomes para darmos ao orgulho que nós ainda temos, né? E Kardec diz que é por isso que é tão difícil erradicar o orgulho. Mas ele prossegue, e aí também já terminando, os comentários dele a respeito da senhorita Désirée Godu, né, médium de cura, Kardec dizendo o seguinte: a partir do momento que um médium desfrute de uma faculdade, por menos notável que seja, é procurado, elogiado, adulado, né? E é exatamente isso que acontece, né? Quanta vontade nós temos de ficar ao lado de uma criatura que é portadora de algum dom mediúnico, né, que vez por outra pode dar-nos uma informação a respeito do que ele percebeu, né, no mundo espiritual, né, enfim, né, ser uma ponte, né, em que recebemos recados do além. Então, quanto orgulho, muitas das vezes, não só do médium, e às vezes o médium nem orgulho tem, mas nós, aqueles que convivemos com esses médiums, temos orgulho de conviver com eles, né? E o orgulho sempre nos perde. Bom, então Kardec diz, a partir do momento que um médium desfrute de uma faculdade, por menos notável que seja, é procurado, elogiado, adulado. Para ele, isso é uma terrível pedra de toque, pois acaba se julgando indispensável, se não for essencialmente simples e modesto. No nosso programa anterior, nós estávamos mais uma vez dando Chico Xavier como modelo, né, como exemplo dessa simplicidade, dessa modéstia, né, que são imprescindíveis para que o orgulho não tome conta da criatura, né? Então Chico Xavier não tinha qualquer
ponto de orgulho no seu espírito, uma vez que ele estava plenamente convencido de que toda aquela obra não era dele, que ele era totalmente incapaz de construir qualquer coisa por si mesmo, e que se os espíritos resolvessem nada mais escrever através dele, ele nada mais escreveria, porque por ele mesmo ele não tinha qualquer condição de escrever, né, qualquer coisa de conteúdo, né? Infeliz dele, sobretudo, continua Kardec, infeliz do médium, tá? Infeliz dele, sobretudo, se julgar que somente ele poderá entrar em contato com os espíritos bons. Custa-lhe reconhecer que foi enganado, e muitas vezes custa reconhecer porque ele acha que ele só entra em contato com espíritos bons, e daqui a pouco vem os espíritos não bons, e ele acha, né, que, em razão do orgulho dele, que se o espírito vê através dele é porque é bom, né? Então custa-lhe reconhecer que foi enganado, e muitas vezes escreve ou ouve sua própria condenação, sua própria censura, sem acreditar que a ele seja dirigida. Ora, então vem uma censura dos espíritos, e que ele não acredita que esteja dirigida a ele, sim aos outros, né? Ora, é precisamente essa cegueira que o aprisiona. Os espíritos enganadores se aproveitam para o fascinar, o dominar, quando eles percebem que ele se tornou orgulhoso. Então os espíritos enganadores se aproveitam para fascinar, o dominar, o subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdades as coisas mais falsas, né? E aí realmente o que caracteriza, né, de acordo com o livro dos médiuns, tomar por verdade as coisas mais fáceis é a fascinação, né? Sim. Então a obsessão começa pela obsessão simples, né? E a vacinação, a fascinação, ela já é mais grave. Já é mais grave, porque é exatamente nesse ponto em que o médium ele se acha o bam. Né? E aí tudo que o espírito fala através dele, ele acredita plenamente, e ai de quem não acredite, né? Ele fica de mal. Ele, né? Não pensa, né? Né? Eu me lembro que num programa anterior nós até comentamos que o médium lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que recebia o espírito de verdade, acabou fascinado também, né? E aí outros espíritos começaram a escrever através dele, afirmando seu espírito de verdade, e ele acreditava. E como Kardec não admitia que fosse o espírito de verdade que estivesse escrevendo aquilo, ele saiu da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então, para ele, quem estava errado era o Kardec, e não ele, para ver o perigo da fascinação, né? E como é importante a avaliação de um perito, né? Um homem que se dizia, Allan Kardec, que não tinha nenhum dom, mas tinha o dom de avaliar. Sim, tinha o dom do bom senso. É isso, né? Mesmo. Então, voltando, os espíritos enganadores se aproveitam para o fascinar, o dominar, o subjugar cada vez mais, a ponto de lhe fazerem tomar por verdades as coisas mais falsas. É assim que nele se perde o dom precioso que não havia recebido de Deus, senão para se tornar útil aos semelhantes, já que os espíritos bons sempre se afastam daqueles que preferem escutar os maus. Sim. Então ele acaba perdendo o próprio dom mediúnico. E aí muitos, quando perdem o dom mediúnico, continuam fingindo que ainda tem. E muitos perderam, né? Muitos perderam. Durante a caminhada, a longa caminhada, perderam. E aí, como tem vergonha de ter perdido, continuam... Aí vem o embuste. Embuste, né? Continuam fingindo que tem mediunidade. Exatamente. Né? Bom, aquele a quem a providência destina a ser posto em evidência, o será pela força das coisas, e os espíritos bem saberão tirá-lo da obscuridade, se isso for útil. Ao passo que muitas vezes, quanta decepção para quem é atormentado pela necessidade de fazer falar de si, né? Como é atual esse negócio aqui, né? Com as nossas redes sociais hoje. Poxa! Né? Então a pessoa adoraria de ter milhares de seguidores, mas como ela não tem, ela tem apenas 100 seguidores, e aí tem um outro que tem muitos milhões de seguidores, ele começa a jogar pedra naquele que tem milhões de seguidores, né? Bom, o que sabemos do caráter da senhorita Godu,
dá-nos a firme confiança de que ela se encontra acima dessas pequenas fraquezas e assim jamais comprometerá, como tantos outros, a nobre missão que recebeu. Então você vê, né, Astênio, que ela tinha uma moral elevadíssima. Elevadíssima, né? Muito porque ela sabia que não era ela. Ela receitava para os outros. Sim, ela sabia que se os espíritos a abandonassem, os espíritos bons a abandonassem, a missão dela acabaria, né? Exatamente. Porque ela era apenas uma ferramenta, um instrumento. Que era assim mesmo que o Chico Xavier se apresentava, né? Eu sou apenas uma ferramenta, né? Quer dizer, a ferramenta por si mesmo, se ela não tivesse trabalhado... Eu sou a pulga do cachorro. Ele se colocava como pulga, a humildade dele era tanta que ele falou assim, a pulga do cachorro. E às vezes o Emmanuel ainda dizia assim, não menospreze a pulga, né? É isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Então nós terminamos aqui as informações a respeito dessa médium Desirê Godu, médium de cura, e entramos agora num outro tema, que são manifestações físicas espontâneas. Na Revista Espírita, nós encontramos com bastante frequência informações a respeito dessas manifestações físicas espontâneas, né? Elas ocorriam, obviamente, com muito mais frequência na época, porque era a época de chamar a atenção, né, da existência do mundo dos espíritos. Mas isso acontece ainda muito hoje. Tá? Se você fizer a pesquisa, por exemplo, casas mal assombradas, se você colocar isso no Google, você vai receber informações muito atuais, variadas em diversos pontos, né, reais, né, mostrando essas batidas ainda nas casas de hoje, né? Pedradas e janelas que batem em porta, né? Então os fenômenos, as manifestações físicas espontâneas não acabaram não, né? Prosseguem aí, tanto é que a igreja forma um monte de padres para fazer exorcismos, né? Então, que não funcionam. Mas se esses fenômenos não existissem, não precisaria a igreja formar padres exorcistas, né? Bom, então aqui nas manifestações físicas espontâneas, o tema é o padeiro de Dieppe. Tá, pode ser Dieppe, eu vou falar Dieppe do jeito que está escrito. Tá? Então é D-I-E-P-P-E. É italiano. Então, padeiro de Dieppe. Os fenômenos pelos quais os espíritos podem manifestar sua presença são de duas naturezas, que se designam pelos nomes de manifestações físicas e manifestações inteligentes. Isso aí a gente estuda bastante no livro dos médiuns, né? Então, existem os fenômenos, as manifestações físicas dos espíritos, através das quais eles movem imóveis e, né, arranham, enfim. E existem as manifestações inteligentes, né, que revelam o pensamento dos espíritos. Uma mesa se move, isso não indica inteligência, não, mas uma carta que é escrita revela inteligência, né? Bom, pelas primeiras, ou seja, pelas manifestações físicas, os espíritos atestam sua ação sobre a matéria. Pelas segundas, pelas manifestações inteligentes, revelam um pensamento mais ou menos elevado conforme seu grau de depuração. Então, é pelo conteúdo dessas comunicações que nós vamos avaliar se esse espírito que escreveu, porque o espírito, por mais atrasado que seja, desde que ele saiba escrever, né, e talvez até que um espírito analfabeto ele conseguiria escrever, porque a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Então, se o espírito é analfabeto, mas o médium não é analfabeto, ainda assim ele consegue escrever, porque ele pensa, ele sabe pensar, ele só não sabe escrever. Ele pensa, o médium capta, escreve, né? Então, o que ele está dizendo aqui, pelas manifestações físicas, né, tanto as manifestações físicas quanto as manifestações inteligentes, elas podem ser espontâneas ou provocadas. São provocadas quando solicitadas pelo desejo e obtidas com o auxílio de pessoas dotadas de uma aptidão especial, isto é, dos médiuns. Então, eu estaria na presença de um médium, se eu mesmo não for médium, e eu gostaria de falar
com um ex-professor meu, sei lá, desencarnado. Eu gostaria de saber qual a opinião dele agora a respeito de um determinado ponto que nós discutimos no passado, quando ele estava encarnado. E aí eu o evoco, né? E ele se manifesta ou não, depende dele querer, dele poder, esse tipo de coisa. Mas desde que ele atenda a minha evocação, não foi uma manifestação espontânea. Hoje, né, a gente não vê a evocação, né? Normalmente não. Normalmente se desaconselha hoje evocar. Evocar, né? O próprio Chico Xavier dizia: o telefone só toca de lá para cá, né? Então, ele mesmo não evocava ninguém. Não. Deve ter alguma razão. A gente não ficar perturbando os espíritos, né? Interferindo na rotina dos espíritos com as nossas evocações, né? Obviamente que Kardec fazia isso com frequência, mas era uma missão. Então, para cumprir aquela missão, precisava. Hoje, para mera curiosidade, para mera consulta dos espíritos, né? Então, não vamos dar asas, não se justifica. a essa situação. Sim. A gente faz, se tem médios na casa que a gente frequenta, a gente vai fazer a prece, né, o estudo, etc. E vai abrir para os espíritos, né? Se eles quiserem prestar determinado esclarecimento sobre uma situação qualquer que nós estejamos vivendo, né, ou para nós mesmos ou para outro, eles farão isso. Se não parece razoável mesmo que a gente fique provocando os espíritos para resolver problemas humanos, né? Bom, são espontâneas quando ocorrem naturalmente, sem nenhuma participação da vontade e muitas vezes na ausência de qualquer conhecimento e mesmo de qualquer crença espírita. Então, quando ele fala sem nenhuma participação da vontade, sem nenhuma participação da vontade do médium, né? Porque a vontade do espírito sempre ocorrerá, né? É a esta ordem que pertencem certos fenômenos que não podem ser explicados por causas ordinárias, por causas físicas ordinárias. Que causas físicas ordinárias? O vento, por exemplo, né, seria uma causa física ordinária. Uma dilatação em razão do calor seria uma causa física ordinária. E aí a gente escuta barulho, né? Porque às vezes você está em casa, no seu quarto à noite e começa a ouvir um barulho no teto. Não necessariamente, ou muito provavelmente não serão espíritos que estão provocando, né? Pode ser, teve muito calor durante o dia, agora você ligou o ar-condicionado, né? Então pode ser a dilatação, ou o oposto da dilatação, né, no teto. Pode ser rato que está em cima do... Você primeiro deve eliminar as causas físicas. Isso, né? Porque é muito comum ter rato de telhado, né? Bom, vamos lá. Entretanto, não nos devemos apressar, como já temos dito, em atribuir aos espíritos tudo quanto é insólito e não se compreende. Então, orientação aqui do nosso mestre, né? Em princípio, não devem ser os espíritos. Isso. Só quando a gente não consegue outra explicação, depois de buscar as explicações, aí sim admite-se que são os espíritos, né? Nunca insistiríamos demais neste ponto, a fim de nos precavermos contra os efeitos da imaginação e muitas vezes do medo, né? Então o rato fez o barulho no telhado, mas você tem medo de espíritos, aí você já começa a ver espíritos e tudo, né? Isso mesmo. Os filmes de terror, né, que passam, as crianças ficam assustadas, né? Eu tiro pelo meu filho. Ele assistiu um filme de terror, Inacreditável, o nome do filme. Aí passa cenas de espíritos, aquelas coisas. De noite, ele foi para a mãe, acordou a mãe, eu escutei um barulho. e a mente da gente nos engana. Sim, claro. Né? A gente começa a ouvir barulho até que não existe. Isso. Né? Bom, então repetimos. Quando um fenômeno extraordinário se produz, o primeiro pensamento deve ser o de que tem uma causa natural, por ser a mais frequente e a mais provável. Então, o conselho do Kardec, se um fenômeno extraordinário se produz, o nosso primeiro pensamento não deve ser de que são espíritos, né? E sim de que há uma causa natural. Tais são, sobretudo, os ruídos e mesmo certos movimentos de objetos. O que se precisa fazer, neste caso, é buscar a causa, sendo provável que a encontremos muito simples e muito vulgar. Um barulho que é muito comum existir à noite são as geladeiras, né?
tem Sim. garrafa de plástico dentro da geladeira, né? E ela aumenta ou diminui. Dilata ou fica rígida, né? Sim, né? E aí faz um barulho, já tem espírito lá na sala, tem espírito lá na cozinha, né? Bom, dizemos mais, o verdadeiro e, por assim dizer, único sinal de intervenção dos espíritos é o caráter intencional e inteligente do efeito produzido, quando a impossibilidade de uma intervenção humana esteja perfeitamente demonstrada. Então, se você tem um piano lá na sua sala, e aí você começa a ver os teclados do piano se moverem e comporem realmente uma música, né? Você fala, aí não é efeito da eletricidade. Exatamente. Né? Isso tem uma inteligência. Né? Tem um músico por trás disso. Né? É isso aí. Bom, nessas condições, raciocinando conforme o axioma de que todo efeito tem uma causa e que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, torna-se evidente que, se a causa não estiver nos agentes ordinários dos efeitos materiais, estará fora desses mesmos agentes. Que se a inteligência que age não for humana, é preciso que se encontre fora da humanidade. E quando ele fala fora da humanidade, não é que não seja um ser humano, é fora da humanidade encarnada, né? Exatamente. E está na humanidade invisível, né? Na humanidade desencarnada, que é muito maior do que a humanidade encarnada. Sim. Né? Haverá, então, inteligências extra-humanas? Pergunta Kardec. Isso parece provável. E quando ele fala extra-humanas, né, mais uma vez repetindo... E olha o termo que ele usou, inteligências humanas. Né? E aqui ele fala assim, haverá então inteligências extra-humanas, né? Então quando ele fala extra-humanas aqui, não seria que não seriam humanas, né? Mas que não estão dentro em outra dimensão. Em outra dimensão. Então, haverá então inteligências extra-humanas? Isso parece provável. Se certas coisas não são e não podem ser obra dos homens, devem ser obra de alguém. Ora, se esse alguém não for um homem, parece que necessariamente deve estar fora da humanidade. Se não o vemos, deve ser invisível. É um raciocínio tão peremptório e de tão fácil compreensão quanto do senhor de La Palisse. Aí eu não tenho informação sobre o senhor de La Palisse, mas certamente era alguém conhecido da época de Kardec, né? Que fazia esse tipo de raciocínio. Devia ser um filósofo da época, né? Isso aqui é bem próprio de filósofo. Mas o nosso tempo está acabando de novo. Deixa eu ler só mais um parágrafo. Meu Deus do céu. O tempo passa muito rápido. Aqui, né? Mas dá para a gente ver mais um parágrafo. Dentro do padeiro de Dieppe, tá? A gente até agora não falou nada do padeiro, né? Mas a gente vai chegar nem lá. de Dieppe. Quais são, então, essas inteligências? Anjos ou demônios? E de que modo inteligências invisíveis podem agir sobre a matéria visível? É o que sabem perfeitamente aqueles que se aprofundam na ciência espírita. Ciência que, como as outras, não é aprendida num piscar de olhos, nem pode ser resumida em algumas linhas. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa nunca estudou nada, mas quer que a gente em 5 minutos explique todos os fenômenos espíritas. Né? Exatamente. E aí ela não tem nenhuma noção a respeito de fluido material, fluido magnético, fluido espiritual. Mas quer saber em uma hora tudo que você aprendeu há séculos. Né? Então é o que sabem perfeitamente aqueles que se aprofundaram na ciência espírita. Ciência que, como as outras, não é aprendida num piscar de olhos, nem pode ser resumida em algumas linhas. Aos que fazem tal pergunta, diremos apenas isto: como o vosso pensamento, que é material, move à vontade o vosso corpo, que é material. Olha que raciocínio interessante do Kardec, né? O nosso corpo, se não for a ação do nosso pensamento sobre ele fica estagnado, ele fica parado. Exatamente. Né? Nós estamos aqui agora sentados. Nós vamos nos levantar daqui quando o nosso pensamento, né, que é a ação do espírito, ele determinar o nosso corpo que se levante e que se encaminhe até o nosso carro e daí por diante, né? Então é o pensamento movimentando a matéria, né? Então, sim, aos que fazem tal pergunta, diremos apenas isto: como o vosso pensamento, que é imaterial, move à vontade o vosso corpo, que é material. Acreditamos que eles não se embaraçarão na solução deste problema, e se rejeitar a explicação dada pelo Espiritismo desse fenômeno tão vulgar, é que tem outra
muito mais lógica, outra explicação muito mais lógica a opor, mas até agora não a conhecemos. Então Kardec fala assim, quem tiver outra explicação mais lógica do que essa, dê a outra explicação, mas até agora ninguém deu outra explicação. Nós não temos. E o nosso tempo acabou, terminamos. Até a próxima. Até a próxima. Agradecemos a vocês que ouviram e estudaram a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que contribuam com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.